Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Morrido Restauração, jovem baleado em Santo Alejo. Cobrador de combilotação assassinado a tiros em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 17 de abril de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. José Manuel da Silva, um homem com 61 anos, residente em Jurema, no agreste do estado, foi assassinado a pauladas e o suspeito do crime, Manuel Messias da Silva Filho, jovem com 22 anos, foi preso e autuado em flagrante na delegacia local. O corpo de José Manuel da Silva, o idoso, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Antônio dos Santos, de 31 anos de idade, um ex-presidiário residente no sítio Fragoso, em Paulista, foi assassinado com disparos de arma de fogo na 9ª travessa da Avenida Benjamin Constant, lá no sítio Fragoso. O crime praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta e a polícia acredita numa execução. O corpo do ex-presidiário José Antônio dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Danilo José Gonçalves foi assassinado a tiros na BR-232 em Vitória de Santo Antão por 2 homens de uma motocicleta. E ele, Danilo, viajava na garupa de uma mototáxi. O mototaxista ficou ferido, foi levado para o Hospital João Murilo, lá em Vitória, e em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital Getúlio Vargas. O corpo de Danilo José Gonçalves foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Severino Roque da Silva, um ex-presidiário com 60 anos, residente no sítio Lages, zona rural de Caruaru, foi assassinado a bala à margem da BR-104, lá no sítio. Crime praticado por elementos desconhecidos. Fransuílo Bezerra Cardoso, um rapaz com 28 anos, natural de Triunfo, no agreste do estado, foi assassinado com a saraivada de balas à margem da BR-232, no bairro da Porpurema, em Serra Talhada, também no agreste. Crime praticado por elementos desconhecidos, e o corpo de Fransuílo Bezerra Cardoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto com vários disparos de arma de fogo na zona rural de Arco Verde, no sertão do estado. Crime praticado por 2 homens que foram vistos fugindo do local numa motocicleta. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Na tarde de antes de ontem, domingo, um caminhão atropelou 2 pessoas na Praça da Convenção em Bibiribe. As vítimas, o idoso Jairo Carlos Rodrigues, de 71 anos, residente na rua Itacoatinga, em Bibiribe, e Fábio Machado da Silva, 41 anos, residente na rua José Carolino, número 92, em Peixinhos, Olinda, que foram trazidos aqui para o Hospital da Restauração. E ontem, um deles faleceu. Fábio Machado da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Vandisson Milton da Silva, funcionário há 1 ano e 7 meses da fábrica da Jeep em Goiânia, região metropolitana do Recife. Ele morreu após sofrer um acidente ontem à noite, um acidente numa área de apoio, numa prensa onde são movimentados os moldes a serem utilizados. Ele foi atingido por um estampe. O resultado foi levado para o hospital de Goiânia, mas acabou morrendo. O corpo de Vandisson Milton da Silva será removido para o Instituto de Medicina Legal. O deficiente físico Marconi Pedro da Silva, um homem com 50 anos de idade, ele morreu atropelado ontem na rua Tereza Carneiro, no córrego do Eucalipto, em Nova Descoberta. Um ônibus da empresa Pedrosa, que estava dando ré, fazendo uma manobra, fazia a linha Macaxeira Alto do Buriti. O Marconi Pedro da Silva deu um vacilo. Esse ônibus, quando estava fazendo a manobra de marcha ré, acabou matando ele. O corpo do deficiente físico Marconi Pedro da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística.
Fernando Ferreira da Silva, um homem com 53 anos, residente na quadra 5, lote 37, bairro Bela Vista, em Serra Talhada, no Agreste do Estado, morreu afogado no riacho lá da Vila Bela. Ele teria ingerido bebida alcoólica, foi dar um mergulho. Que mergulho foi esse que ele acabou morrendo? O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um homem sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto em estado de decomposição na mata do sítio Liberato, distrito de Igapó, em Lagoa do Ouro, no Agreste do Estado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 9 assaltos a coletivos, 9 ônibus assaltados. Por volta das 7 da noite de ontem, na Avenida Sul, bairro de São José, ônibus da Metropolitana, na linha Jaboatão Paradouro, foi o alvo dos marginais. Por volta das 5h30 da tarde de ontem, na quarta etapa do Rio Doce em Olinda, ônibus da Caxangá, linha Teixambá, Getúlio Vargas. Por volta das 7h30 da noite de ontem, na Avenida Sul, bairro de São José, ônibus da São Judas Tadeu, que fazia a linha Cabo Cai de Santa Rita, só os passageiros roubados. Por volta das 9h40 da noite de ontem, numa parada no mercado Eufrásio Barbosa, bem em frente ao mercado, no Paradouro em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta foi assaltado. Ele fazia a linha Pau Amarelo Varadouro. Por volta das 9h30 da manhã de ontem, na PA15, no bairro dos Butrins, em Olinda, foi a vez de um BRT ser assaltado. Ele fazia o itinerário Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 9h15 da noite de ontem, no bairro da Madalena, ônibus da Borborema assaltado, fazia a linha Cidade Universitária, Caxangá, Boa Viagem. Por volta das 6 da noite de ontem, na boquinha da noite de ontem, na PS7, bem na entrada da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, um coletivo da Borborema foi alvo dos marginais. Ele fazia a linha Moreno Jaboatão. Por volta do meio-dia 15, no bairro do Salgadinho, Olinda, outro ônibus do PRT foi alvo dos marginais. Ele fazia a linha Pelópio Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. E por volta das 8h30 da noite de ontem, foi na segunda perimetral metropolitana, perto do bar Acerola, em Olinda, onde um ônibus da Globo foi assaltado, só os passageiros roubados. O coletivo fazia a linha PE15 afogados. Portanto, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, registrados 9 assaltos a coletivos. O mês de abril já foram registrados 111 e durante o ano todo, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados em todo o estado 787 assaltos a coletivos. Preso na casa da sogra, homem confessa série de assaltos a ônibus em Recife, Jaboatão dos Guararapes. A notícia é com o repórter Rafael Carneiro. Marcos Correia Alves da Silva, de 34 anos, aparece em registros de circuitos de câmeras de 4 ônibus. Neles, o suspeito aparece abordando os cobradores em ações rápidas e em seguida desce pela porta da frente tranquilamente. De acordo com a 7ª Delegacia Seccional do Espinheiro, que há um mês investiga o suspeito, entre janeiro e abril, 10 inquéritos de ações em ônibus foram registrados e muitas das vítimas reconheceram Marcos. Breno Maia, delegado seccional do Espinheiro, dá detalhes das ações. A gente se surpreendeu no decorrer da investigação com vários inquéritos, com vários boletins de ocorrência registrados de roubo e com as imagens que comprovam a participação de Márcio em outros crimes, em roubos a coletivos praticados tanto em Recife quanto em Jaboatão dos Guararapes. Normalmente, pelas imagens e pelo que ele falou quando foi preso, ele roubava sozinho. A gente não vê nas imagens o emprego da arma de fogo, a gente não vê uma arma de fogo ou arma, embora algumas vítimas tenham falado que ele guardava a arma na cintura ou então trazia a arma junto à coxa, mas isso nos vídeos a gente não percebeu. Ele foi indiciado pela segunda delegacia seccional pelo roubo simples. Preso na casa da sogra em Dos Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, o suspeito não ofereceu reação e confessou muitos crimes, inclusive um no dia 8 de março deste ano, na Praça do Derby. Quando ele foi preso, ele confessou o roubo no Derby, né, que foi o roubo que a delegacia seccional investigou e a gente conseguiu obter um mandado de prisão. Mas ele confessa também alguns roubos
em Jaboatão, mas quando a gente foi conversar com ele a respeito de outros crimes, né, de roubos também a coletivo, ele disse que não se lembrava, o que mostra que realmente ele é contumaz na prática do crime. Levado para audiência de custódia, Marcos Correia Alves da Silva foi julgado e se encontra no cotel. De acordo com números do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco e da Editoria de Polícia da Rádio Jornal, no ano já foram praticados 778 ocorrências dentro de coletivos. Rafael Carneiro para o Bandeira 2. Morre no Restauração jovem baleado em Santo Aleixo. Comprador de Kombi lotação assassinado a tiros em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 homicídios, 9 assassinatos no estado de Pernambuco. Foram 5 registrados no interior e 4 no Grande Recife. Este ano, em todo o estado, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados 1.292 assassinatos, 1.292 homicídios, sendo 742 no interior e 550 no Grande Recife. O feirante Antônio Maprígio Ferreira Gomes, de 56 anos, residente na rua São Salvador, em Cachoeirinha, interior do estado. Ele foi baleado por um ladrão no pátio da feira lá em Cachoeirinha e foi socorrido no hospital Dom Moura, em Garanhuns, onde ficou internado. Ele foi submetido à cirurgia e continua internado. Lucineide Cipriano Amaral, de 57 anos, residente no sítio Marizo, na rural de Bom Jardim, trafegava numa motocicleta cinquentinha quando foi atropelada em Surubim, na PR-90, por um carro Fiat Uno de placa não fornecida. Levada para o Hospital São Luís, lá em Surubim, Lucineide Cipriano Amaral acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Zé Ambrósio dos Santos Lira, com 52 anos de idade, conhecido pelo apelido Zé Touro, residente no sítio Varjão, em Orobó, e um cunhado dele, o Jairo Luiz do Nascimento, 41 anos, discutiram e travaram luta de faca, um duelo de faca peixeira. Zé Touro havia agredido a companheira, justamente a irmã do suspeito. Daí os dois travaram esse duelo de faca e foram socorridos no hospital de São Luís, em Surubim, e depois os dois foram encaminhados à delegacia local. Uma estudante de 12 anos, residente no bairro Micro-Ondas, em Lagedo, no agreste do estado, foi baleada na rua Nossa Senhora das Dores, no bairro Novo, em Lagedo, também no agreste, por elemento desconhecido. Com ferimento na perna, a estudante foi levada para o hospital local e em seguida removida para o regional do agreste, em Caruaru. Maria Dauri de Queiroz, uma idosa de 78 anos, residente na rua 42, número 17, bairro São Gonçalo, em Petrolina, no sertão do estado. Ela foi brutalmente espancada. Aliás, ela vinha sendo constantemente agredida pelo filho dela, Maurício Luiz de Carvalho Queiroz, que tem 48 anos de idade. Sempre ele agredia a própria mãe. Só que ontem a coisa foi pior. Ele bateu bastante na genitora e a vizinhança acionou a polícia. Quando os PM chegaram lá na casa, ele estava com a faca na mão e sabe Deus o que ele queria fazer com a mãe. Será que ele queria assassinar a genitora? A verdade é que ele agrediu a mãe, tentou matá-la, foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Ele foi autuado na Lei Maria da Penha e a informação também é de que ele é um viciado em drogas. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia reúne provas contra pastor evangélico e professor de inglês em casos de estupro. A notícia com o repórter Felipe Rocha. A Polícia Civil apresentou nesta segunda-feira os detalhes da prisão de 2 suspeitos de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. As 2 prisões aconteceram na última sexta-feira. A primeira ocorreu no bairro da Coab, na zona sul do Recife. O pastor Valdênio Gomes da Silva, de 52 anos, é acusado de estuprar 4 crianças. As vítimas tinham entre 7 e 11 anos. De acordo com o delegado gestor da DPCA, Dalson Freire, as vítimas foram ouvidas através de um trabalho especial com uma equipe de psicólogos. O delegado detalha como o líder religioso cometeu os crimes.
Segundo relatos das vítimas, né, e de suas genitoras, esse pastor, né, ou falso pastor, ele aproveitava-se de encontros dominicais que ele realizava, sob pretexto de evangelizar essas crianças. Durante a atividade de recreação, ele as levava para uma piscina e praticava os abusos. Há relatos também em que ele realizava atividades na praia e levava essas crianças para o mar, inclusive até local, porque crianças são crianças de pouca idade, né, crianças pequenas, né, de baixa estatura ainda. Ele levava para locais onde elas não alcançavam o chão, o solo, e teriam que se abraçar a ele, e ele praticava os abusos, né, nessas crianças de maneira covarde. Inclusive, com uma delas chegou até a praticar sexo oral. Então, trata-se de um abusador serial. A Polícia Civil também está investigando a denúncia de outras 3 possíveis vítimas do pastor. A gente já recebeu mais 3 denúncias, já tem mais 3 BOs de outras 3 vítimas, fora essas 4 primeiras desse primeiro inquérito. E essas outras 3 não se conhecem e os depoimentos também convergem. Então é uma situação muito triste, né? Um crime de uma covardia, de uma barbaridade enorme. Já a segunda prisão ocorreu na delegacia do Varadouro, em Olinda, e foi a do professor de inglês Rafael Carneiro, suspeito de abusar e corromper 2 meninas, uma de 14 e a outra de 15 anos. O crime acontecia quando ele dava aulas particulares para as adolescentes na casa dele, também em Olinda, no Grande Recife. Com o suspeito foram apreendidos vídeos e fotos dos atos. Segundo o delegado seccional de Olinda, Gilmar Rodrigues, o professor premeditou cada passo para cometer o crime. Ele é formado em letra, em curso superior, sabia claramente o que estava fazendo. Ele já conhecia as meninas, conhecia os problemas familiares, certo? E atraiu para casa dele. Então ele já premeditou tudo, tá tudo premeditado, certo? De tentar seduzi-la ou corrompê-la de alguma forma. Ele disse na delegacia, ele disse a mim que ele estudou o Código Penal. Ele sabia que o crime de sedução foi extinto, não existe mais. Ele sabia que tinha o crime de corrupção de menor. Quando eu falei para ele disse, não, mas houve o consentimento dela, então não tem crime aí, certo? Então eu conheço o Código Penal, eu estudei o Estatuto da Criança e do Adolescente, então eu sei o que eu estou fazendo. Então ele sabia realmente estar fazendo, ele é maquiavélico, ele premeditou tudo. De acordo com familiares do professor, ele já havia sido demitido em 2016 de uma escola por causa da denúncia de uma aluna. A polícia também está investigando a participação da esposa de Rafael, uma vez que nos materiais apreendidos, a mulher do educador participava dos atos. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Um homem de 41 anos de idade, residente em Saloá, no Agreste do Estado, foi preso após chegar em casa bêbado e espancar a esposa de 42 anos e um filho de 16 anos. Ele foi encaminhado à delegacia de Garanhuns, onde foi autuado em flagrante e logo mais às 10 horas será encaminhado à audiência de custódia. Marcos Antônio, um jovem com 25 anos de idade, residente em Vicência, foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados e foi trazido aqui para Recife para o HR. Rita de Cássia Lessa Alcântara, uma jovem com 20 anos, residente na Rua Azul, bairro de São José, deu entrada aqui no HR com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. O Hindenberg dos Santos Lopes, um jovem com 23 anos, residente na Rua Cantora Dalva de Oliveira, no Barro, foi agredido a bala pertinho da residência dele num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido aqui no HR. Uma jovem identificada apenas como Karen, ela trafegava numa motocicleta quando bateu num animal, um cavalo na pista, na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão em Olinda. Ela foi socorrida pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, Sargentos Barros e Michele, e o cabo Ana Paula. A jovem Karen encontra-se internada aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração jovem baleado em Santo Aleixo. Rafael de Barros Félix, um jovem com 21 anos de idade, residente na Rua Gravatá, número 53, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes,
Ele, na tarde do último sábado, foi baleado lá em Santo Aleixo por elementos desconhecidos, levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho. Rafael de Barros Félix foi removido aqui para o Hospital da Restauração e ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos, faleceu e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Cobrador de Kombi lotação assassinado a tiros em São Lourenço da Mata. Diego Franklin Alves, um rapaz com 28 anos de idade, cobrador de Kombi lotação, conhecido pelo apelido de Dieguinho. Ele estava conversando ao celular quando de repente se aproximou dele em Nova Tilma, São Lourenço da Mata, um sujeito a pé e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele. Assassinou o cobrador de Kombi lotação e depois fugiu do local em Desabra da Carreira. O corpo de Dieguinho, cobrador de Kombi lotação, Diego Franklin Alves, foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, policiais da Força Tarefa do DHPP e agentes do IML. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.